próxima. Ó, uma bola se move em linha reta no eixo X, né? E o gráfico da figura mostra a velocidade dessa bola em função do tempo. Eu quero saber qual é a velocidade escalar média. Agora eu estou aqui, ó, quero escalar média, certo? E o vetor velocidade média nos primeiros 3 segundos. Ora, se eu quero velocidade escalar média, eu vou estar preocupada com quem? Com o espaço percorrido, né? Ó, então, quem vai ser, ó? Então, como é que eu faço para encontrar o espaço, né? Pronto, velocidade, a gente já viu que a gente encontra como sendo quem? Um espaço sobre tempo, certo? Se a minha velocidade for constante, certo? Aí eu vou poder fazer o quê, ó? Se eu tiver num gráfico, né, ó, então o que é que eu vou ter? Quem é que vai ser meu espaço, né? Ó? Aliás, melhor aqui. Isso eu posso dizer isso porque é constante, né? Então eu vou ter o quê? Um movimento aqui retilíneo e uniforme, né, ó? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? Eu vou poder encontrar o espaço. Então vamos pegar aqui, ó, primeiro para t igual a 0 até t igual a 2 segundos. Por que que eu peguei isso, ó? Porque nesse intervalo de tempo, ó, daqui para cá, a minha velocidade é constante, né, ó? Eu vou ter o que aqui, ó? Uma velocidade de 2 metros por segundo. Né, ó? Eu sei qual é o intervalo de tempo, ó. O intervalo de tempo é quem? É tempo final menos tempo inicial, ó. Tempo final 2, tempo inicial 0. 2 segundos. Então, eu posso saber ó, qual foi esse espaço que foi percorrido em 2 segundos. Então, eu vou chamar aqui de delta S1, certo? Ó, vai ser quem? Ó? O V que eu tenho, ó, vezes o delta T. Então, é 2 vezes 2. Então, aqui, ó, foram 4 metros. Então, eu sei que nesses 2 primeiros segundos foram percorridos 4 metros. Beleza. Agora, eu vou pegar esse daqui, ó. Do 2 até o 3, ó. De 2 até o 3 eu também tenho uma velocidade constante. Então, bora aqui para t igual a 2 segundos até t igual a 3 segundos. Eu tenho uma velocidade, vou chamar de velinha, ó, de 3 metros por segundo. Vou fazer a mesma coisa, ó. O meu delta t aqui agora, ó, é o tempo final, 3 menos 2. Isso aqui dá o quê? 1 segundo. Então, ó, eu vou poder saber quem é esse espaço que tá aqui, ó, como sendo quem? V vezes delta t. Então, o meu delta S2 é igual a quem? A esse V', delta t, vou chamar aqui de linha também. Então, isso aqui dá 3 vezes 1, 3 metros, certo? Ó, como é outra maneira da gente encontrar isso, ó, é através da área, certo? Ó, eu posso dizer que isso aqui é uma área 1, certo? E aqui, ó, é uma área 2. Aqui vai me dar, né, a área desse desenho, né? Ele vai dar o quê, ó? Então, é 2 vezes 2, ó, 4. Aqui, ó, 1 vezes 3, 3, né? Então, aqui eu sei que em 2 segundos eu percorri 4 metros e aqui eu percorri o quê? 3 metros. Qual foi o meu espaço percorrido, né? Ó, então, eu vou chamar de delta S agora, o meu espaço percorrido. Então, o meu espaço percorrido vai ser quem? O delta S1 mais o delta S2. Então, o meu delta S vai ser o quê? 7 metros. Então, a minha velocidade média, ela vai ser quem? Delta S sobre o meu delta T, que eu vou ter aqui, né? Eu vou chamar de delta Tzão. Ele vai ser quem? Então, aqui, ó, é delta S1 mais delta S2. E o meu delta T aqui grande, ó, é o delta T mais o meu delta T'. Então, aqui dá o quê, ó? 4 mais 3, dividido, ó, por 2 mais 1, né, ó? Então, isso aqui dá 7 sobre 3, que me dá 2,33. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui embaixo, que é melhor. V igual a 2,33 metros por segundo. Então, ó, a minha velocidade escalar média vai ser essa daí,
certo? Aí, e se eu quiser saber qual é a velocidade média, né? A velocidade média, ela vai ter o quê, ó? A velocidade média, não precisa nem colocar o vetor não aqui, vou colocar assim, ó, e a velocidade média. A velocidade média ela vai estar relacionada com o quê? Com deslocamento. Então, o que é que eu vejo aqui, ó? A minha velocidade continua positiva, então ele continua se deslocando na mesma direção. Então, para esse caso aqui, ó, que eu não mudei o sinal da minha velocidade, certo? O meu espaço percorrido vai ser igual ao deslocamento. Então, a minha velocidade média, né, vai ser igual à minha velocidade escalar média. Isso acontece porque eu não mudei o sinal da minha velocidade, que é justamente, ó, o que ele pede para a gente fazer aqui no item B. Né, ó, no item B, suponha que a bola, né, ela se move de tal modo que o gráfico após 2 segundos, então é como se eu tivesse isso aqui, ó, o meu gráfico passa a ser esse daqui, certo? Ó, vem aqui, aí quando chega em 2 segundos, ao invés de ir ali no verde, aí ele vem aqui, certo? Ó, vai ser menos 3, certo? O meu gráfico é esse daqui agora, ó, esse vermelho. Ai, meu Deus, podia ser reto, mas não vai, né? Então, o meu gráfico é esse daqui, certo? Então, o que é que acontece? Esse espaço aqui, ó, é o mesmo que a gente encontrou. Um delta S1, que não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, ele é o quê? Ele é de 4 metros. Mas esse outro aqui, ó, a gente vai ter que calcular. Eu sei o que, ó, que a minha velocidade agora, eu vou chamar aqui de V2', é quem? É menos 3 metros por segundo. O meu intervalo de tempo que eu vou ter aqui, ó, é de 3 menos 2, 1 segundo. Então, eu vou poder encontrar, né, ó, se V2 é delta S2 sobre delta T2, então eu vou poder encontrar o meu delta S2 como sendo quem? V2 delta T2. Então, aqui, ó, o meu delta S2 é menos 3, que multiplica 1. Então, aqui dá o quê? Menos 3 metros. O que quer dizer isso? Certo? Ó, quando eu troco o sinal da velocidade, eu deixo de quê? De ir num sentido e vou no outro. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu objeto, ele saiu, por exemplo, ó, do ponto da origem aqui, ó. Certo? Ele saiu da origem, aí ele veio aqui, ó, até, bem aqui, o que é que acontece? 4 metros, né? Aí o que foi que ele fez quando chegou aqui? Ele não mudou o sentido da velocidade, então ele começou a voltar. Aí ele voltou o quê? Ó, nesse 1 segundo, ele voltou 3 metros. Então ele parou bem aqui, certo? Ó, então aqui, ó, ele voltou, aqui, ó, vamos chegar aqui, ó, um delta S2. Primeiro ele andou delta S1. Depois ele andou delta S2 voltando, né? Ó, então o meu espaço percorrido é o mesmo. Né, ó, o meu espaço percorrido vai ser o mesmo. Ele andou o quê? 4 para ir, 3 para voltar. 7. Então, ó, a minha velocidade média, né, ó, que vai ser espaço percorrido, ó, vou colocar aqui, ó, espaço percorrido sobre o tempo, vai dar a mesma, né? Ó, porque o espaço percorrido foi 4 mais 3. Foi 4 mais 3. E o tempo, né? Foi de 3, então vai dar o mesmo valor, 2,33 metros por segundo. Mas se eu for querer saber a velocidade média que está relacionada com o deslocamento, ó, esse pedacinho aqui, ó, é que vai ser o meu deslocamento. Então, o meu deslocamento, né, ó, sobre o intervalo de tempo, deixa eu colocar assim. O deslocamento que ele acabou fazendo aqui, ó, se ele andou 4 e voltou 3, é 1 sobre 3, então 1 sobre 3 dá o quê? 0,33 metros por segundo, né? Então, é essa a diferença que vai dar quando a gente estiver usando velocidade média e velocidade escalar média. Essa próxima aqui, ó, a velocidade de um carro em função do tempo é dada por Vx de t, né, alfa mais bt ao quadrado, onde alfa é 3 metros por segundo e beta é 0,100 metros por segundo ao cubo.
Calcule a aceleração média do carro, né? Aí dá o intervalo de tempo. E depois a aceleração instantânea. Beleza. Se eu quero a aceleração, a gente já viu que a aceleração média é o quê? Variação de V sobre variação de T. O intervalo de tempo é esse daqui, ó. Então, eu vou precisar saber quem é a velocidade quando o tempo for 5 segundos, menos a velocidade quando o tempo for igual a zero, dividido pelo intervalo de tempo, ó, 5 menos 0. Então, bora aqui, ó. Vamos calcular a velocidade para T igual a 5. Aí eu venho aqui, ó, alfa 3 mais beta 0,100 vezes 5, ó, ao quadrado. Então, quando a gente faz isso, né, a gente encontra um valor de 5,5 metros por segundo, né? Então, a velocidade quando o instante for 5 dá essa aqui. Velocidade quando o tempo for igual a zero. Então, é o 3, né, que é o alfa, ó. Como aqui o tempo vai ser zero, mais, né, ó, 0,100 vezes 0 ao quadrado. Então, dá o quê? 3 metros por segundo. Então, eu fiquei com o quê aqui, ó? 5,5 menos 3 dividido por 5, né, ó? Então, isso aqui vai me dar 0,5 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração média eu vou poder calcular desse jeito. E a aceleração instantânea? Ora, a gente viu, né, que quando eu quiser saber a aceleração instantânea, eu vou poder fazer o quê? Né? Isso aqui é para poder vocês saberem como é que calcula, né? Então, a minha aceleração é a derivada, né, da velocidade com relação ao tempo. Não se preocupem que não vai precisar fazer cálculo nenhum de uso de integral, certo? Nas nossas questões de avaliação. Então, aqui, ó, a derivada da constante é 0. Mas a derivada aqui, ó, o polinômio dá o quê? 2β vezes t. Né, ó, 2bt. Então, eu quero o quê? Eu quero saber qual é a aceleração, né, ó, por uns instantes, né, ó. Então, a minha aceleração, quando o tempo for igual a zero, então isso aqui dá 2βt, né? Quando o tempo for igual a zero, é 0. Quando o t for igual a 5, dá o quê? 2 vezes beta, que é 0,100, vezes 5. Então, isso aqui me dá 1 metro por segundo ao quadrado. Né? Então, com isso, a gente consegue fazer gráficos. Ó, vamos pegar aqui o gráfico da velocidade com relação ao tempo. Velocidade com relação ao tempo. Então, quando t é igual a zero, quanto é a velocidade? 3. Tá aqui, ó. Então, aqui é 3 metros por segundo. Quando o tempo é igual a 5, né, ó, a minha velocidade é quê? 5,5. Então, ó, eu tenho esses dois pontos aqui. O que é que acontece aqui? A equação de segundo grau é uma parábola, né? Como é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, aqui, ó, meu gráfico de velocidade. Meu gráfico para aceleração. Vamos pegar aqui, ó, aceleração, tempo. Quando o A for igual a zero, o T for igual a zero, a aceleração é 0 também. Quando o tempo for igual a 5, a aceleração é o quê? 1. Aqui, ó, equação do primeiro grau, é uma reta. Né? Então, aqui, só para... é uma parábola. E aqui é uma reta. Né? Então, para poder vocês visualizarem, né, como é que a gente resolveria esse tipo de questão. Mas tem questão mais simples também, né? Ó, olha essa daí. O corpo humano pode sobreviver a um trauma por acidente com aceleração negativa, né? Parada súbita. Aí, quando o módulo da aceleração é menor do que 250 metros por segundo. Então, vamos pegar aqui, ó, que a minha aceleração, ela é negativa, né? A gente já diz aí, menos 250 metros por segundo ao quadrado. Suponha que você sofra um acidente de automóvel com velocidade inicial igual a 105 km por hora. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ver aqui era o quê? Era que a minha velocidade está em km por hora. A minha aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que transformar uma das duas para poder ficar compatível, né? Vamos transformar aqui embaixo, né? Ó. Então, aqui, ó,
1 quilômetro, 1000 metros, 1 hora, 3.600 segundos, né? Então, quando eu faço isso, né, essa conta, isso aqui dá 29,17 metros por segundo. Então, ó, como o meu corpo está acelerado, né, movimento unidimensional, acelerado, né, com aceleração constante, eu vou poder usar o que? A equação de Torricelli, ó. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔX. Né, ó? Então, aqui, ó, eu quero que aconteça o quê? Ó? Eu quero saber qual deve ser a distância que o iceberg deve se deformar para que você consiga sobreviver ao acidente. Então, só vai sobreviver se a minha velocidade final for o quê? 0, né? Não vai ter o impacto. Então, eu vou ter o quê? Ó? Que ΔX, ó, que é o que eu quero, ele vai ser o quê? Ó? Menos V0 ao quadrado sobre 2A. Então, isso aqui dá menos V0, 29,17 ao quadrado, dividido por 2 vezes, ó, a aceleração, menos 250, né, ó. Então, o que é que acontece aqui, ó, a gente fazendo essa conta, isso aqui dá 1,7 metros, né? Então, o meu airbag, ele tem que se deformar 1,7 metros para que eu consiga, o quê? Sobreviver ao acidente. Vamos pegar essa daqui, ó. Que aí depois eu deixo mais algumas lá. E continuo o vídeo, né? Pra vocês. Mas aí ao vivo a gente vai resolver só mais algumas. Você lança uma bola de massa diretamente para cima em direção ao teto, que está a 3,60 metros acima do ponto onde a bola sai de sua mão. A velocidade inicial da bola ao deixar sua mão é 9,50 metros por segundo. Então, eu quero saber a velocidade da bola imediatamente antes de atingir o teto e quanto tempo desde que ela sai da sua mão até que atinge o teto. Então, eu estou imaginando isso aqui, ó, que está aqui a minha mão. Vou colocar aqui como 0, certo? O início. E vou dizer que eu vou jogar essa bola para cima. E aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma altura de 3,6 metros. Certo? Então eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é o que vai percorrer, né, ó. Vai da minha mão até atingir o teto, né? Então eu vou dizer que o meu ΔY, certo? Vai ser o quê? 3,6 metros. Vou usar Torricelli, certo? VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais, aliás, é queda livre aqui, né, ó. Menos 2G ΔY, né, ó. Então, o que é que acontece? Eu quero saber qual é a velocidade que ela vai chegar lá, ó. Então, o meu VY, então vou tirar a raiz aqui, ó. Raiz de V0Y ao quadrado menos 2G ΔY. Aí é só colocar os valores, né, ó. O meu VY dá o que? A raiz. O V0, 9,5 ao quadrado menos 2 vezes G, 9,8. Se vocês usarem 10, também dá o mesmo resultado. Tá correto, né? Ó. Então, isso aqui vou ter uma velocidade de 4,44 metros por segundo. Né? Então, se eu quiser saber em qual instante isso aconteceu, eu uso outra expressão que eu tenho para movimento, né, retilíneo uniformemente variado. É o que? VY igual a V0Y menos GT. Né, ó? Então, eu vou ter o quê? Eu quero tempo, ó, tempo. Vou jogar VY para o outro lado, ó, VY menos V0Y, né, ó, dividido por T. Até colocar assim, né, ó, por menos T, né, ó. Então, eu vou ter o quê, ó? Opa, por menos G. Né, ó? Então, eu vou ter o quê, ó? O meu T é igual... VY é o final, né, ó? 4,44 menos o V0Y, 9,5, dividido por menos 9,8. Né, ó? Esse número aqui vai dar negativo, né? Com esse negativo vai dar positivo. Então, isso aqui vai me dar 0,52 segundos. Certo? Vamos ver mais uma aqui.
Essa aqui, ó, a gente já vai ter coisas em duas dimensões, né? Então, eu vou poder fazer representações em duas dimensões, ó. Um esquilo possui coordenadas x e y, certo? Ó, então, eu tenho o quê? Eu vou chamar aqui, ó, para ter 1 igual a 0. Vamos separar aqui. Então, eu vou chamar aqui, ó, eu vou dizer que eu vou ter um x0, vou chamar x1. Um x1 igual a 1,1 metro e um y1 igual a 3,4 metros. Vou dizer que eu tenho um T2, ó, que ele tá o que, ó, a 3 segundos. Aí vou dizer que o meu x2, ó, tem o que as coordenadas deles, ó, 5,3 metros. E o y2, ó, o negativo ficou aqui, ó, menos 0,5 metros. Então, eu vou querer calcular o componente da velocidade média, certo? E o módulo e a direção dessa velocidade média. Ora, então vamos pegar o que, ó? Eu vou ter o que, ó? Eu vou calcular a minha componente em x, eu quero componente, né, ó? Então, a minha componente em x da velocidade, certo? Eu vou pegar o que, ó? A minha variação em x, certo? Dividido pela minha variação temporal. Então, dá o que, ó? x2 menos x1 dividido por T2 menos T1. x2, ó, 5,3 menos x1, 1,1. O T2, 3 menos 1. Isso aqui vai me dar 1,4 metros por segundo. Se eu quiser saber qual é o módulo da minha velocidade média aí, ó, ou a componente, né, da minha velocidade média no eixo y, ó, vou pegar ΔY, dividir por ΔT. y2 menos y1 dividido por T2 menos T1. y2, ó, menos 0,5 menos y1, 3,4 dividido por 3 menos... Opa, menos 1 não, aqui, menos 0, né? Menos 0, que era menos T1, né? Então, aqui dá menos 1,3 metros por segundo. Então, tá aqui as componentes, ó, componente x, componente y. Então, eu vou poder representar isso aqui assim, ó, se eu imaginar aqui, ó, né, ó, eu vou ter o que, ó, um x positivo, ó, 1,4, e o meu y é o que? Negativo, né, ó, menos 1,3. Então, ó, é como se o meu vetor v fosse esse daqui, ó. Certo? Meu vetor velocidade média fosse esse aqui. Então, eu quero, ó, módulo e direção do que está acontecendo. Direção é um ângulo, certo? O módulo a gente vai encontrar assim, ó. O módulo desse vetor é quem? É a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai me ser quem, ó? Raiz quadrada, Vx ao quadrado, ó, 1,4 ao quadrado, mais menos 1,3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar um módulo de 1,9 metros por segundo. A direção é um ângulo, ó. Então, vou pegar esse ângulo aqui, ó. Posso pegar esse ângulo aqui. Então, fiquei com esse triângulo aqui, ó. Fiquei com esse triângulo aqui, ó. Que esse ângulo aqui é θ. Essa hipotenusa é V, ó. Esse lado aqui de cima é o meu Vx. E esse tamanho aqui, ó, que é esse mesmo aqui, ó, é o Vy. Então, eu vou poder relacionar, ó, isso aqui eu vou poder dizer o quê? Ó, que o tangente de θ, certo? Então, é sempre assim que a gente vai encontrar. Tangente de θ é quem? Cateto oposto. Vy sobre cateto adjacente, Vx. Então, Vy é o que? Menos 1,3, Vx 1,4. Então, isso aqui dá um valor de, deixa eu botar aqui, 0,92, certo? Menos. Então, eu posso encontrar esse ângulo aqui, né? Posso usar a calculadora lá, a gente vai encontrar que esse ângulo é o quê? Aproximadamente 42,9 graus. Então, eu consigo dizer, ó, a minha velocidade, ela era de 1,9 metro por segundo, apontando, né, ó, a 42,9 graus aqui nesse quadrante, né? Então, a gente consegue fazer essas coisas.
Ó, mais um aqui, ó. Um rinoceronte está na origem do sistema de coordenadas para T1 igual a 0. Para o intervalo de T1 igual a 0 a T2 igual a 12, a sua velocidade média possui componente x, ó, então meu Vx é menos 3,8 metros por segundo e o meu Vy é 4,9 metros por segundo. Então, eu quero saber quais são as coordenadas do rinoceronte. Ora, a gente acabou de dizer o quê? Ó, que Vx, ele é quem? Vx, ele é a variação, ó, é como se fosse x2 menos x1 dividido por T2 menos T1. Né, ó? Então, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu quero saber que, ó, para T igual a 0, ó, ele T1 igual a 0, ele diz que é a origem, né? Ó? Então, tanto o meu x1 como o meu y1, como está na origem, vão ser iguais a 0. Então, eu vou ter o que? Ó? Que Vx é igual a x2 dividido por T2 menos T1. O meu x2 que eu quero aqui, ó, que é a coordenada final, ele é quem? Vx, ó, vamos colocar aqui, ó, menos 3,8, menos o intervalo de tempo, que é 12 menos 0. Né? Então, o meu x2 vai me dar 45,6 metros. Se eu quero Vy, ó, Vy é quem? Y2 menos Y1 dividido por T2 menos T1. Consigo dizer o quê? Como o meu Y1 também é 0, Vy é Y2 sobre T2 menos T1. Consigo dizer, ó, que o meu Y2, ele é quem? Vy, ó, 4,9 vezes a variação do tempo, que é 12. Então, o meu Y2 dá o quê? 58,8 metros. Então, as coordenadas são essa aí. Eu quero saber a distância, então eu quero saber o meu vetor. É o módulo do meu vetor. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Um x 45,6 e um y 58,8. Né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, vamos chamar aqui de R. Certo? Então, esse meu vetor R, né, o módulo dele é quem? É x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Né? Então, isso aqui dá o quê? 45,6 ao quadrado mais 58,8 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 74,4 metros. Então, é a distância, né? A posição final que estava o meu rinoceronte. Então, ó, eu vou colocar mais alguns exercícios resolvidos para vocês, certo? Até quarta-feira esses exercícios vão estar lá, certo? A nossa avaliação de sábado, ela vai estar bem simples. Tentem estudar, certo? Se qualquer dúvida, pode mandar mensagem, certo? Vocês podem falar comigo, ó, tanto lá pelo Moodle, certo? Aí, ou então nesse e-mail aqui, ó. E eu vou criar um grupo, assim que terminar aqui a aula, eu vou criar um grupo no WhatsApp e vou mandar o link lá como mensagem no Moodle, certo? Aí teve alguma dúvida, professora, não estou conseguindo resolver. Aí pode mandar lá no grupo, certo? Que aí a gente responde vocês, certo? Então, podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo.